Bom dia! Deus abençoe a todos. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão, o alimento material, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, do alimento espiritual. Como está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nós sabemos que se existe corpo natural no homem que se alimenta do pão material, existe também o corpo espiritual no mesmo homem que se alimenta do alimento espiritual, que é toda a palavra que sai da boca de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Saiba que, desde então, muitos dos discípulos de Jesus tornaram para trás e já não andavam com ele, como está escrito em João, capítulo 6, versículo 66. E fizeram isto porque existem homens que somente querem o alimento material. Não alimentam seu corpo espiritual com as palavras da vida eterna. E por quê? Porque não tem a capacidade, a fé que não existe em nós, o dom dado por Deus de Efésios capítulo 2, versículo 8, para crer verdadeiramente no Senhor Jesus e alimentar o seu corpo espiritual com as palavras da vida eterna. E só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, o alimento espiritual que vivifica o homem, como está escrito em João capítulo 6, versículo 68. Aquele que beber da água que eu, Cristo Jesus, lhe der, do alimento espiritual, das palavras da vida eterna, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, o alimento espiritual, as palavras da vida eterna, se fará nele uma fonte de água, uma fonte de poder espiritual que salte para a vida eterna. Como está escrito em João, capítulo 4, versículo 14. Para o Senhor Jesus, os homens que só alimentam seu corpo material já estão mortos espiritualmente em seus pecados, como ele disse em Lucas, capítulo 9, versículo 60. Deixa os mortos, ou seja, espiritualmente em seus pecados, porque não alimenta o seu corpo espiritual com as palavras da vida eterna, ou enterrar os seus mortos. Porém tu, isto é, que alimenta o seu corpo espiritual com as palavras da vida eterna, vai e anuncia o reino de Deus, como está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 60. Quem crê verdadeiramente nele, no Senhor Jesus, não é condenado, porque recebe o alimento espiritual, as palavras da vida eterna e salta para a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado, já está morto espiritualmente em seus pecados para Deus, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 18. Amém? Dani e Miguel.